Boa noite, irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. E hoje eu vou falar com você um tema que nós temos falado muito lá na nossa igreja: o poder das palavras, o poder das nossas palavras. Muitas pessoas sabem muito bem o quão poderoso são as nossas palavras. E às vezes nós que meditamos na palavra de Deus, que temos fé no Senhor, esquecemos que Ele também, em diversas vezes, nos falou sobre o poder das nossas palavras. Mas nós às vezes negligenciamos isso, não tomamos cuidado, né? Não nos, como que eu posso dizer, a gente não se policia, né? Na hora da gente dizer as nossas palavras. A gente costuma dizer, eu não penso. Uma irmã em Cristo lá na igreja, ela falando conosco, né, na semana passada, ela falou assim: não, pensar você pensa, você pode não ter pensado direito, mas a palavra veio primeiro no seu pensamento e você soltou ela ali. Você pode às vezes não pensar direito, não pensar com sabedoria, como ela nos disse lá, e é verdade, mas a gente sempre usa esse argumento: não pensei direito para falar. Realmente, a gente deveria ter pensado com mais sabedoria. Se a gente deveria realmente, eu devo ou não falar isso? Ou eu devo falar agora, neste momento, ou deixo para um outro momento? Então, isso é algo que... E é difícil, eu confesso, né, que é algo muito difícil. Que a gente tem que estar sempre lembrando, sempre se policiando mesmo. Olha, eu preciso pensar no que eu vou dizer. Eu preciso meditar nas minhas palavras antes de proferi-las, porque uma vez que nós já dissermos, às vezes fica difícil, né, tentar corrigir. Mas que da mesma forma, nós também, porque isso eu acho que é algo, né, que muitas pessoas têm essa dificuldade. Às vezes, num momento, falam sem pensar direito, né, sem pensar com sabedoria. E aí, então que você também, da mesma forma, seja piedoso com aquele que também proferiu uma palavra num determinado momento sem ter a devida sabedoria, né, antes para saber se ele deveria ou não dizer. Não é verdade? Porque a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Peraí, eu poderia ter caído naquele erro, né? Então nós vamos falar aqui hoje. Primeiro eu vou ler um versículo de Efésios capítulo 4, versículo 29, ele diz o seguinte: não saia da sua boca palavra torpe, nenhuma palavra torpe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos chama atenção para as palavras que nós proferimos. E ele diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas tão somente palavras que vão edificar, que vão servir para uma edificação e transmitir graça a outra pessoa que está nos ouvindo. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, principalmente nas rodas de conversa, onde nós, né, estamos num momento assim um pouco relaxados, mas nós precisamos vigiar se as nossas palavras têm sido torpes ou se elas têm transmitido graça às pessoas que nos ouvem. E nós temos um exemplo de uma mulher que foi muito sábia nas suas palavras, Abigail. Abigail, ela era esposa de Nabal, um homem que era muito rico, mas apesar de toda a riqueza que ele tinha, ele era um homem insensato, ele era um homem de palavras pesadas, ele era mesquinho e muito terrível. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, na hora que eu começar a ler aqui, né,
passagem que fala sobre a atitude que Abigail teve, você pode pensar assim, mas ela não convive com o tipo de pessoa que eu convivo, porque às vezes é natural, né? A gente fala assim, mas para fulano às vezes é mais fácil. Mas realmente, em algumas situações, algumas pessoas têm mais facilidade de lidar pelo contexto em que ela vive, pelas pessoas que a cercam, enfim. Mas no caso de Abigail, não. Aqui a Bíblia vai falar que ela tinha um esposo que era um homem insensato. Essa passagem ela está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Ela decorre em todo o capítulo 25. Ele é muito extenso. Eu não vou lê-lo todo, porque senão, né, nossa ministração aqui vai se alongar demais. Mas eu espero que você tenha o devido interesse, até mesmo para conferir aquilo que eu estou falando, e leia depois com calma e medite em todo o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Eu vou ler alguns versículos e vou ter que soltar alguns, ok? Eu vou começar pelo versículo 2. E havia um homem Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto, né, Davi era o rei naquele momento, no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz. E tudo o que tens tenha paz. Versículo 8. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão: estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas as palavras em nome de Davi, se calaram. Então Davi pediu aos seus servos que fossem ali, né, chegassem diante de Nabal, o cumprimentassem, né, determinassem a paz ali na casa dele, e o pedissem algumas provisões. E assim os seus servos o fizeram. Chegaram, disseram tudo quanto Davi havia, né, pedido, e se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e chegando lhe anunciaram tudo conforme estas palavras. Por isso disse Davi a seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Aí eu vou pular lá para o versículo 17. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está todo determinado contra o nosso amo e contra a sua casa, e ele é um homem vil, e não há nada que lhe possa falar. Então, os servos de Davi chegam para ele com aquela resposta, que Nabal havia, né, os destratado, disse que não ia dar nada a eles. E Davi se irou muito, porque o território, a propriedade de Nabal, ela ficava num local do deserto
que era muito suscetível ao ataque dos filisteus. E o exército de Davi protegia a propriedade de Nabal. Então, durante anos e anos, Davi, com todo o seu exército, proveu ali uma proteção para que Nabal pudesse exercer suas atividades ali nas suas terras com tranquilidade, sem medo que os filisteus pudessem a qualquer momento chegar, saquear tudo, lhe tirar tudo. Mas quando o rei lhe faz um pedido, ele responde dessa forma, né? Ele não teve gratidão com tudo aquilo que era feito para ele até o momento. Então Davi se irou e levantou um exército para ir contra Nabal. E Davi queria destruir tudo, não ficaria um menino sequer. Então, um dos moços de Davi anunciou isso a Abigail, esposa de Nabal. Olha, Davi veio aqui, mandou homens e o seu esposo o destratou. Foi assim que aconteceu. E Davi agora está vindo com seu exército e nada há de sobrar, nada há de fazer, porque o seu esposo é um homem vil. Então, agora nós vamos começar a ver como que Abigail reagiu diante dessa situação. No versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido. Ela não falou nada com ele. Versículo 21. E disse Davi: Na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Davi falando aqui da proteção que ele exercia, ele com todo o seu exército exercia ali no território de Nabal, que nada faltou para ele naquele tempo. E ele, como que ele pagou? Com gratidão? Não. Ele pagou o bem com o mal. Então, ele pega, Davi se ira. Mas a esposa de Nabal, ela já estava ali, buscando contornar toda aquela situação, porque ela sabia que Davi, além de ser um homem de guerra, além de ser um homem poderoso, era um homem que era protegido por Deus, que Deus era com ele. Em todas as suas guerras, Deus foi com Davi. E Davi sempre saiu vitorioso. Então ela sabia o mal que estava para vir sobre a sua casa. Assim faça aos teus inimigos, assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã tudo que tem, até mesmo um menino. Então Davi não iria deixar nada ali naquele território. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque ele é tal qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços que o Senhor enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor. Aí agora ela fala, vive o Senhor Deus, porque ela se refere a Davi como Senhor, ele rei. Mas aí ela fala, vive meu Senhor, o rei, e vive o Senhor Deus, e vive a tua alma, que o Senhor Deus te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais, Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor.
Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor Deus casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor Deus, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. Aí ela continua ali, intercedendo a Davi. Vamos pular para o versículo 31. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor Deus fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue, e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizeste mal. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Então ela encontra o seu esposo ali, quando ela retorna, embriagado. Então ela não fala nada com ele. Ela entende, não é o momento, não é a hora. Então a Bíblia diz, ela não disse coisa alguma até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu seu coração, e ficou ele como pedra. Então, aí sim, depois, ela passa para ele tudo o que aconteceu. Olha, você agiu mal, eu tive que pegar aqui provisões e levar e pedir perdão, pedir clemência a Davi, porque ele estava vindo com uma fúria de vingança sobre nós. Então ela diz tudo a ele o que aconteceu. E ele ficou como pedra. Olha como ele reage. E aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor Deus a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa da minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Então Abigail, depois disso, se casa com Davi e se torna uma rainha. Então aqui nós temos a sabedoria de uma mulher, que naquele momento ela poderia, ao saber dessas notícias, ela podia chegar diante do seu esposo Nabal e interpelá-lo: como que você faz isso? E agora, o que vai ser de nós? Davi está vindo aí com todo o seu exército e promete que não vai deixar nada, um menino sequer. O que vai ser? Ela poderia ter brigado, ela poderia ter se derramado ali diante do seu esposo com palavras de ira. Ela tinha todo o direito, porque seu marido foi insensato. Mas ela pensou assim: vai resolver isso? Não vai resolver. Ela já sabia que o marido dela era um insensato, que nada que ela falasse com ele naquele momento iria resolver. Ele não iria chegar: você tem razão, eu vou diante de Davi, vou pedir perdão. Ela já conhecia o coração do marido dela. Então foi ela buscar pela casa dela. Ela foi ali, preparou as provisões e chegou diante de Davi e se derramou, se prostrou sobre ele e pede a ele que ele tenha misericórdia da sua casa, que ele tenha misericórdia da sua família. Ela diz a ele: o Senhor tem razão,
meu marido foi insensato, mas perdoa ele, ele é assim. Não é nada pessoal com o Senhor, rei, é ele. Ele é um homem duro, tal qual o seu nome é, né? O seu nome, assim ele é, um louco. Então, Davi se compadece daquela mulher. E ainda agradece a ela, olha, né? Porque eu não vou derramar sangue, você me impediu de derramar sangue hoje. E ela volta para casa, encontra um marido embriagado, então ela não diz nada a ele, não era hora de dizer nada. E aí no dia seguinte, ela vai e diz a ele tudo o que tinha ocorrido. E mesmo já estando ele livre do vinho, o que ele faz? Ele fica como pedra, tem um coração como de pedra. Deve ter dito muitas coisas para Abigail, né? Como que você tira as minhas coisas daqui, como que você leva. A gente precisa imaginar o contexto. Como você toma das minhas coisas, das minhas posses, para levar para ele. Ele ficou com o coração como de pedra. Mas passados 10 dias, o Senhor Deus feriu a Nabal de morte. E Davi, sabendo disso, ele vai e toma a Abigail como sua esposa. E ela se torna uma rainha. Porque Davi deve ter pensado, peraí, essa mulher é uma mulher sábia. Ela interpelou ali pela família dela, ela buscou pela casa dela com sabedoria. Eu quero uma mulher assim do meu lado. Mesmo o marido dela, né, como ela disse, sendo duro, sendo insensato, mesquinho, ela clamou por ele, pela casa, porque ela poderia ter falado, tem misericórdia de mim, dos meus filhos, ele o senhor faz o que o senhor quiser. Mas não, ela clamou pela casa dela também. Né? Isso incluía o seu esposo Nabal. Então, Davi, né, provavelmente pensou assim, poxa, essa mulher, eu quero uma mulher assim do meu lado, é uma mulher sábia. Então ela se torna rainha. Então nós vemos aqui como que é a reação certa, assertiva que Abigail teve. De não confrontar o seu esposo assim que ela teve as notícias, mas buscar ela ir lá e resolver os problemas. Porque ela sabia que não adiantava. Porque você já viu aquele ditado que com certas pessoas você não deve nem ter um ditado, não lembro o ditado em si, mas ele diz que com certas pessoas nós não devemos nem discutir, nem aconselhar, porque são pessoas que não ouvem. Né? Fala que quando você corrige uma pessoa sábia, ela te agradece pela correção. Mas quando você corrige um insensato, você ganha um inimigo. Então ela sabia, ela conhecia a personalidade do seu marido, ela falou, não adianta falar nada com ele. Deixa eu buscar aqui a solução para a minha casa, a solução para a minha família. E ela vai diante do rei, né, e lhe pede perdão. Ela utiliza, né, aqueles preciosos minutos que ela tem ali diante de Davi para explicar quão terrível era o seu marido. E roga-lhe a ele perdão. E Davi, ao ouvir essas palavras, né, decide perdoar a Nabal, né, a sua desfeita, e retorna para o seu reinado. Então, Abigail, ela sabia agir no momento certo e utilizar o poder das palavras, na hora certa e no momento certo. Ela trouxe bênção para sua casa por causa das suas palavras. Numa situação de tragédia, ela soube como agir, o momento certo de agir, o momento certo de falar, como falar, com quem falar, a hora de falar, né? As suas condutas de palavras impressionaram tanto a Davi que ela ganhou a sua admiração. E, ao saber que ela havia se tornado viúva,
ele a toma por sua esposa e ela se torna uma rainha. Tudo por causa da sua atitude. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua. Muito cuidado com o que ela pode fazer. Em Tiago 3, no capítulo 3 de Tiago, nos versículos 8 a 10, diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontida, carregada de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, Tiago chama a nossa atenção. Peraí, você vai, glorifica o Senhor com as suas palavras, honra a Deus, bendiz a Ele, glorifica o seu nome. Mas, com essa mesma boca, você amaldiçoa as pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos, antes de agir contra uma pessoa, olhar e dizer, peraí, ali está alguém que é imagem e semelhança de Deus. Eu compartilhei essa palavra com algumas mulheres lá na igreja, na semana passada, e eu disse a elas, se nós sempre olhássemos para as pessoas à nossa volta e reconhecessem ali, né, alguém que é imagem e semelhança de Deus. Claro, isso aí só vai servir para aqueles que temem ao Senhor, né, porque aqueles que não temem não vai servir. Mas nós pensaríamos duas vezes antes de fazer algo que possa magoar essa pessoa. Antes de tirar algo de alguém. Antes de trair alguém. Antes de magoar alguém. Você olhar para ela, independente do que ela faz, dos erros dela, das falhas dela. Porque se você for medir se ela tem o direito ou não das suas boas atitudes para com ela, talvez realmente, no seu ponto de vista, você pode achar que não. Mas se você olhar e falar assim, é alguém que é imagem e semelhança de Deus. Então, como que eu posso glorificar a Deus e amaldiçoar alguém que é sua imagem e semelhança? Como eu posso ter atitudes más contra alguém que é sua imagem e semelhança se eu glorifico a Deus com as minhas palavras? Né? Nós estaríamos, caindo em contradição, não é verdade? Então nós precisamos vigiar muito no que como nós agimos nos nossos relacionamentos, com o que nós falamos. E muitas vezes nós somos muito rápidos em abrir a nossa boca. Esse é um defeito meu, confesso que tenho buscado melhorar, porque às vezes a gente é muito rápido mas quando a gente às vezes consegue, peraí, não vou responder agora, é isso que eu quero responder, mas vou esperar um pouquinho. E aí você medita nas suas palavras, nós às vezes ou não até deixamos de falá-la, ou vamos falar, mas de uma forma diferente, porque tudo tem a forma, como se diz. Não tem gente que fala assim, nossa, um não, quando ele é às vezes bem dado, ele até soa como um sim. Quando você diz, a pessoa às vezes chega e te pede alguma coisa, você fala, olha, não, eu não posso, eu não tenho, e você explica com toda a forma como você diz aquele não, como você explica o porquê daquele não, só para aquela pessoa, não, olha, ela me disse não, mas ela teve toda a atenção para com o meu pedido e realmente ela não tinha como atendê-lo, né? Então, quer dizer, é a forma como nós dizemos. Ou seja, nós precisamos ter a sabedoria de refletir antes de nós falarmos, antes de nós deixarmos as nossas palavras saírem de qualquer maneira, porque depois que elas saem, aí nós estamos fora, né? Já está fora do controle. Às vezes nós vamos conseguir consertar a situação, mas às vezes você pode encontrar alguém com um coração duro de pedra, né? Depois, e
que você não vai conseguir. E às vezes as palavras também, elas podem deixar uma mágoa muito grande, que podem causar feridas nas pessoas que as ouvem. Então é algo que nós precisamos vigiar. E isso é algo que eu acho que muitos de nós precisamos vigiar. Muitos de nós. Tomar cuidado com o que a gente fala. Porque a maneira como a gente fala, ela pode transformar aquela crítica em construtiva ou em destrutiva. Principalmente as palavras que vão de encontro, às vezes, com as emoções da pessoa. Porque a gente pode estar causando feridas numa pessoa sem saber. E às vezes essas pessoas vão se fechar, porque, nossa, fulano falou que eu sou assim, que eu estou assim. E aí a pessoa começa a acreditar, aquilo passa a ser uma verdade para ela, e ela começa a se fechar. Aquela ferida vai causando uma ferida ali nela. Então nós precisamos muito pensar no que a gente diz, como a gente diz, a hora certa de dizer, o tom das nossas palavras, o tom da nossa voz, as palavras que a gente utiliza, porque às vezes você trocando ali, né, uma troca que você faz ali de palavras pode determinar, né, uma situação ali de relacionamento que você esteja vivendo. Então nós precisamos prestar atenção nas nossas mensagens, nas mensagens que temos transmitido às pessoas à nossa volta, tomar cuidado com a nossa ira, aprendemos a dominar, porque principalmente no momento de ira, nós às vezes falamos realmente o que não queremos. Vem ali naquele momento, mas não é o seu sentimento real. Não é o que você sente durante, né, todo o tempo. Não é o que você pensa verdadeiramente sobre aquela pessoa. Mas às vezes, naquele momento de ira, ela te trouxe um sentimento, mas é algo momentâneo. Então por isso que nós temos que vigiar nesse momento. Nós temos que nos calar, esperar o momento certo de dizer. E muitas das vezes, nós às vezes vamos pensar assim, olha, você quer saber? Não vou falar nada, não. Deixa pra lá, minha raiva já passou, já está tudo bem, não é isso que eu sinto de fato. Então, a gente tomar muito cuidado, porque as nossas palavras muitas vezes podem ser foco de discussões. E principalmente nesses momentos de raiva, de ira, tomar muito cuidado. Se você não tem certeza se é aquilo de fato que é preciso dizer, você se cale. Nós precisamos medir as nossas palavras. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você e toda a sua família. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.